ainda sobre quando não adicionar crase, certo? Não há crase quando o a ele está no singular e a palavra feminina que está na frente desse a está no plural. Novamente, não tem crase quando o a está no singular e quando a palavra feminina ela está no plural. Não há crase quando o a está no singular, certo? E a palavra feminina está no plural. Então, não há crase. Então, observe, entregou a escolas vários computadores. O primeiro A que está no singular e a palavra feminina que está na frente desse A, ela está no plural, certo? Então, se estiver dessa maneira, não há crase. Falei a pessoas estranhas. O A está no singular e pessoas, que é feminino, está no plural. Então, se um está no singular e o outro está no plural, não coloca crase. Não há crase também quando ela vier precedida aí de um verbo no infinitivo. Para quem não lembra, aí o verbo infinitivo é quando eu tenho 3 conjugações. A primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Quais são essas conjugações? Ar, e ir, certo? Voltemos para cá. Ele começou a soluçar de tanta felicidade. Soluçar é de que conjugação, pessoal? A primeira conjugação. Pela regra aqui, se há um verbo infinitivo que acompanha, né, precedido desse a, não tem crase. A menina estava a desistir. Terceira conjugação do verbo infinitivo. Então, não há crase. Vamos seguindo aqui. Não vai ter crase também antes de pronome demonstrativo, indefinido e relativo. Ofereci minha atenção a esta moça. Bem, aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Se eu tenho um pronome demonstrativo, não tem crase. Fui a algum restaurante em São Paulo. Algum é um pronome o quê? Indefinido, certo? Então, não tem crase. A mulher a cuja filiação se unira esgotava-se em lágrimas. Observe aí, né, que nós temos um pronome relativo, né, cujo ou cuja. Então, não tem crase. Também não se usa crase em pronomes de tratamento. Esses aqui que vocês estão vendo acima, certo? Não se usa crase, no caso, se esse a estiver precedido desses pronomes de tratamento. Temos exceções? Temos exceções. Essas aqui, ó, senhora, senhorita e dona. Se tiver essas expressões, tudo bem colocar crase, sem problema, ok? Observe aqui a forma adequada, né? Alguém explicou à senhora o funcionamento do programa. A senhora aqui refere-se à exceção, então tudo bem ter crase. Seguindo aqui, ó, não vai ter crase em números cardinais e ordinais. Lembrem que cardinal ele vai indicar um número ou uma quantidade e o ordinal ele vai indicar uma ordem ou uma posição. Isso foi explicado a 3 crianças desatentas. Por que aí está inadequado? Porque 3 crianças indica uma quantidade. E se indica uma quantidade é um número cardinal. E se esse a ele vem precedido de um número cardinal, não se coloca crase. Outro exemplo abaixo. Os informes chegavam a 2 lugares distintos, né? Observe aqui, né, que é uma espécie de realmente indica realmente quantidade, né? Então é um número e o ideal é que não tenha crase. O último aqui eu fui a primeira a chegar, né? A primeira aqui refere-se a um ordinal, né? Porque indica uma posição e não é para ter crase. Então aqui inclusive está correto. Também não há crase quando nós temos expressões que são compostas de numeral, e esses numerais, eles indicam datas, certo? Então, quando nós tivermos uma expressão que é composta de numeral, né, e esses numerais, eles indicarem data, certo? Não é para colocar crase. E aqui também não tem crase em palavras repetidas, lado a lado, frente a frente. Eu estive cara a cara com ele, meu dia a dia é bem diferente do seu. Então, em palavras repetidas, não se tem a crase. Não se tem crase também quando o a, ele indica futuro. Daqui a pouco, daqui a uns dias, daqui a 3 meses, certo? Então, se indicar futuro, né, não tem crase.
Seguindo aí, né? Não há crase antes da palavra casa, terra e distância, certo? Só vai ter crase se você explicar, né, de quem é essa casa, qual é essa terra, né, e qual é essa determinada distância. Se você especificar, aí tem crase. Agora, se aparecer na sua prova, né, uma oração em que contém o a precedido apenas de casa, ou apenas de terra, ou apenas de distância, sem especificar, não é para ter crase, né? Vamos colocar aqui se a gente fosse especificar, né? Pronto, ó, fui à casa de minha avó. Estou especificando qual é a casa, né? Não é qualquer casa, é a casa da minha avó. Então, se eu estou especificando, então tá correto colocar crase. Cheguei à terra de Aleijadinho. Estou especificando, certo? Qual é essa terra? Se lá na prova de vocês tivesse, cheguei à terra, é uma afirmação muito vaga, certo? Então, não teria crase. Agora, como eu estou especificando, tem crase. Eu moro a 100 quilômetros de São Paulo, estou especificando, né, essa distância, estou determinando essa distância. Então, tudo bem ter crase. Pronto. E a gente está no final já, né? Esse é o último ponto, que é a crase opcional. A crase opcional, a primeira regra aqui, é em relação ao pronome, em relação a um pronome que seja possessivo, né? E é um pronome que tem que ser possessivo, tem que estar no feminino e tem que estar no singular. Então, vocês têm que estar muito atentos a esses 3 detalhes. Então, a crase aqui, ela vai ser opcional de início aqui, se na tua oração tiver um pronome que seja possessivo, esse pronome ele tem que estar no feminino, esse pronome tem que estar ainda no singular. Aí tudo bem ter ou não ter crase, né? É opcional. Ó, cedi a vez a minha amiga. Eu tenho aqui um pronome possessivo que está no feminino e também está no singular. Então, tanto faz ter crase ou não. Eu devo satisfações à minha mãe ou eu devo satisfações a minha mãe, né? Então, observe aí que eu tenho um pronome possessivo, feminino e no singular, certo? Tudo bem? Vamos seguir aqui. A crase também é opcional quando nós temos nomes próprios femininos. Então, tanto faz você colocar ou não, né? Entreguei a prova à Luana. A Luana. Luana é um nome próprio feminino. Então, tanto faz você colocar com crase ou sem crase, vai estar correto. Pronto. Outro ponto que eu quero destacar, que é o à vista com crase ou à vista sem crase. Em relação de à vista aí sem crase, né, quando esse à vista ele tem o sentido do ato realmente de ver, né? É o ato de ver ou a paisagem em si, né? A vista é linda, vamos supor, né? Então, quando o sentido aqui, né, o ato de ver, ou refere-se à paisagem, né, à vista, eu não tenho crase, certo? A vista de minha avó será operada amanhã. Então, a vista aqui refere-se ao ato realmente de ver. Ou a vista do quarto do hotel é maravilhosa, em relação à paisagem. Se tiver esses 2 sentidos, não se coloca crase. Quando é que se coloca crase? É quando dá a entender que está diante dos teus olhos, certo? Por exemplo, terra à vista, está diante dos teus olhos essa terra. Então, se tem esse significado, né, de que está mediante aos teus olhos, é correto colocar crase. Da mesma forma, né, que o pagamento à vista está ali nos seus olhos, na sua frente. E, por fim, nós temos aqui a crase em relação a lugar, né, ida e volta de lugar. Tem essa musiquinha aqui, não fui eu que criei, mas ela é muito pertinente, que dá para ajudar a gente lá na hora da prova, né? Ó, quem vai a algum lugar e volta da, tem crase. Quem vai a algum lugar e volta de algum lugar, não tem crase. Quando eu digo o seguinte, vou à China. Se eu vou à China, eu volto da China. Então, quem vai a e volta da, crase a. Vou a Israel. Se eu vou a Israel, eu volto de Israel. Então, quem vai a e volta de, crase para quê? Então, não tem crase.
Vou à Paraíba, volto da Paraíba, certo? Então, se vou a e volto da, crase a, né? E assim, né, sucessivamente nos outros exemplos. Então, a música é bem simples, ó. Se vou a, volto da, eu craseio a. Se vou a, volto de, crase para que. De novo. Se vou a, volto da, eu craseio a. Se vou a, volto de, crase para que. Hey! Deu pra entender? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula de crase. E qualquer dúvida, qualquer mesmo, pode me chamar no privado, gente.